Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a reprodução das aves. Um processo fascinante e cheio de peculiaridades. Vamos explorar as características gerais da reprodução das aves, desde a escolha do parceiro até a criação dos filhotes. Também veremos exemplos de diferentes estratégias reprodutivas, como a monogamia, a poligamia e a nidificação. Preparem-se para aprender sobre os rituais de acasalamento, os tipos de ninhos, os cuidados parentais e muito mais. Então, se você é um amante das aves ou simplesmente está curioso para saber mais sobre esse tema, não deixe de assistir a este vídeo até o final. Espero que gostem. As aves são animais ovíparos, ou seja, que se reproduzem através de ovos. A reprodução das aves é um processo complexo que envolve vários passos, desde o acasalamento até a incubação dos ovos. O primeiro passo para a reprodução das aves é o acasalamento. As aves acasalam-se através de um processo chamado cópula, que consiste na introdução do pênis do macho na cloaca da fêmea. A cloaca é uma abertura na parte posterior do corpo da ave que serve para a reprodução e para a excreção. Após a cópula, a fêmea põe os ovos. O número de ovos que uma ave põe varia de espécie para espécie. Algumas aves põem apenas um ou dois ovos, enquanto outras põem até uma dúzia de ovos. Os ovos são postos num ninho, que é construído pela fêmea ou pelo casal. Os ovos são incubados pela fêmea ou pelo casal. A incubação consiste em manter os ovos quentes para que os embriões se desenvolvam. O período de incubação varia de espécie para espécie, mas geralmente dura entre 2 e 3 semanas. Quando os embriões estão totalmente desenvolvidos, eles eclodem dos ovos. As crias são alimentadas pelos pais até que estejam prontas para voar. O cortejo é um comportamento que as aves usam para atrair parceiros. O cortejo pode incluir uma variedade de comportamentos, como cantar, dançar e exibir plumagem. O canto é uma forma comum de cortejo nas aves. Os machos cantam para atrair as fêmeas e para defender seus territórios. O canto das aves pode ser muito complexo e bonito. A dança é outra forma comum de cortejo nas aves. Os machos dançam para mostrar suas habilidades às fêmeas. A dança das aves pode ser muito elaborada e impressionante. A plumagem também é importante no cortejo das aves. Os machos têm plumagem mais colorida e elaborada do que as fêmeas. A plumagem dos machos serve para atrair as fêmeas e para intimidar outros machos. A plumagem é uma das características mais importantes das aves. A plumagem serve para proteger as aves do frio e da chuva, para ajudá-las a voar e para atrair parceiros. A plumagem das aves é muito variada em termos de cor, padrão e textura. Algumas aves têm plumagem muito colorida, enquanto outras têm plumagem mais discreta. A plumagem das aves também pode variar de acordo com a época do ano. A plumagem é importante no cortejo das aves. Os machos têm plumagem mais colorida e elaborada do que as fêmeas. A plumagem dos machos serve para atrair as fêmeas e para intimidar outros machos. A cauda é outra característica importante das aves. A cauda serve para ajudar as aves a voar, para se equilibrar e para se comunicar. A cauda das aves também pode ser importante no cortejo. Os machos têm caudas mais longas e elaboradas do que as fêmeas. A cauda dos machos serve para atrair as fêmeas e para intimidar outros machos. A reprodução das aves é um processo complexo e fascinante. As aves usam uma variedade de comportamentos para atrair parceiros, incluindo o canto, a dança e a exibição de plumagem. A plumagem e a cauda são características importantes no cortejo das aves. A saúde é um fator crucial na reprodução das aves. Aves saudáveis têm maior chance de atrair parceiros, construir ninhos de qualidade e produzir filhotes saudáveis. Para demonstrar sua saúde, as aves utilizam diversos sinais visuais e comportamentais. Por exemplo, algumas espécies exibem plumagem brilhante e colorida, enquanto outras realizam danças elaboradas. Esses sinais indicam aos parceiros em potencial que a ave é saudável e fértil. A construção do ninho é uma parte importante do cortejo das aves. O ninho serve como um abrigo seguro para os ovos e filhotes.
protegendo-os de predadores e intempéries. A escolha do local e dos materiais para o ninho varia de acordo com a espécie. Algumas aves constroem ninhos elaborados em árvores, enquanto outras utilizam cavidades naturais ou até mesmo ninhos abandonados de outras espécies. O processo de construção do ninho pode ser um esforço conjunto entre o macho e a fêmea, ou pode ser realizado apenas por um dos parceiros. Algumas espécies de aves são famosas por suas danças elaboradas durante o cortejo. Essas danças podem envolver movimentos complexos, cantos e exibições de plumagem. As danças servem para atrair parceiros em potencial e demonstrar a saúde e a capacidade do indivíduo. Em algumas espécies, as danças também podem ser usadas para competir com outros machos pelo território ou pela atenção das fêmeas. Muitas espécies de aves realizam rituais de limpeza e decoração antes do acasalamento. Esses rituais podem envolver a limpeza das penas, a aplicação de óleos e perfumes, e a decoração do ninho com flores ou outros objetos. Esses rituais ajudam a atrair parceiros em potencial e a criar um ambiente agradável para o acasalamento. Eles também podem servir para fortalecer o vínculo entre o macho e a fêmea. Existem diversas maneiras pelas quais as aves se reproduzem. Algumas espécies são monogâmicas, o que significa que formam um par com um único parceiro para a vida. Outras espécies são poligâmicas, o que significa que se acasalam com vários parceiros. A maioria das aves põe ovos, mas algumas espécies dão à luz filhotes vivos. O número de ovos que uma ave põe varia de acordo com a espécie. Algumas espécies põem apenas um ou dois ovos, enquanto outras podem pôr até 20 ovos ou mais. O período de incubação dos ovos também varia de acordo com a espécie. Algumas espécies incubam seus ovos por apenas algumas semanas, enquanto outras incubam seus ovos por vários meses. Após a eclosão dos ovos, os filhotes são cuidados pelos pais até que estejam prontos para se tornarem independentes. O tempo que os filhotes levam para se tornarem independentes varia de acordo com a espécie. Algumas espécies se tornam independentes em apenas algumas semanas, enquanto outras podem levar vários meses ou até mesmo anos. A reprodução das aves é um processo complexo e fascinante. As aves utilizam uma variedade de estratégias para atrair parceiros, construir ninhos, cuidar de seus filhotes e garantir a sobrevivência de suas espécies. A reprodução das aves é essencial para a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. As aves desempenham um papel importante na polinização das plantas, na dispersão de sementes e no controle de pragas. A conservação das aves é crucial para a manutenção da saúde dos ecossistemas e do bem-estar do planeta.